a visão que o Senhor me deu, uma visão assim muito assustadora, de pessoas bastante iradas, nervosas. Não dava para enxergar o final dessa multidão de gente gritando. E aí o Senhor disse para mim assim: eu continuo no controle e eu tenho uma aliança com a nação brasileira. O Senhor, Ele quer que o povo se arrependa dos seus maus caminhos. Sejam todos bem-vindos a esse canal. Deus abençoe sua vida assim poderosamente. Meus amados, eu chamo a sua atenção. A mensagem hoje está muito forte. A mensagem hoje é com o pastor Edilson Pomini. Nessa mensagem ele traz uma forte palavra de alerta para a nação brasileira. Nesse vídeo ele vai relatar uma visão profética que ele teve com o Brasil, com a nossa nação, de algo muito forte que pode acontecer. E em seguida vamos também ouvir uma forte palavra com a missionária Nilza Anjo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, fica firme. Fica esse versículo para a nossa meditação. Então ouça até o final, que eu creio que você vai ser impactado com essa mensagem. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal se ainda não é inscrito e compartilhar esse vídeo para nos apoiar. Veja o vídeo agora. E o Espírito Santo, ele me deu uma visão. No primeiro momento, a visão foi de muita ira, muito ódio, muita mágoa, muitos ressentimentos. Eu via muitas pessoas gritando umas com as outras, uma completa Babilônia, ninguém se entendendo ou se fazendo entender, e ao mesmo tempo muito ódio, né? A visão que o Senhor me deu, uma visão assim muito assustadora, de pessoas bastante iradas, nervosas, raivosas, umas agredindo as outras e gritando demais, né? Um espírito de extrema confusão, muita confusão, muita confusão. E o Senhor me disse assim, que esse espírito de confusão, ele foi lançado sobre a nação brasileira há muito tempo. E esse espírito de confusão, ele tem gerado, né? Ele tem levado para dentro das famílias, para dentro dos lares. Satanás é tão sutil, tão astuto, né? Que aos poucos ele foi minando os relacionamentos familiares. Essa ira, esse ódio, esse espírito negativo, né? De uma competição negativa, porque existe o espírito sadio da competição, né? Da concorrência, da livre concorrência. Mas Satanás ele foi minando principalmente a mente das crianças e logo em seguida dos adolescentes e jovens, e isso veio para dentro dos nossos lares, das nossas famílias, né? Esse espírito de ira, de confusão, de ódio, de briga, de desentendimento. E é por isso que hoje, lamentavelmente, nós vemos dentro do mesmo lar, dentro de uma mesma família, tanta divergência, tanta divisão, né? Acerca de muitos assuntos e também, claro, o assunto política. Mas depois o Senhor me levou a uma outra revelação, a uma outra visão, né? Já neste momento, uma visão onde o Senhor separava, ele pinçava algumas pessoas do meio dessa grande multidão. Irmão, tenha noção, para você ter noção, não dava para enxergar o final dessa multidão de gente brigando, gritando, se degladiando, se ofendendo, se machucando fisicamente, moralmente e espiritualmente, e ninguém conseguia se entender. Olha só, mesmo aqueles que tinham os mesmos pensamentos, as mesmas ideias, não conseguiam se entender e se agrediam mutuamente também, né? Depois o Senhor me levou a uma outra visão, uma visão onde ele retirou do meio dessa multidão um número não grande, um número pequeno, significativamente pequeno, de homens e mulheres. E, em primeiro lugar, o Senhor disse para que eles se aquietassem, né? E quando Deus fala, meu irmão, não tem como não obedecer, não é verdade? E Deus disse: aquietem-se, e entregou na mão de cada um pequeno pergaminho. E disse: abram esse pergaminho. E nesse pergaminho estava escrito assim: oração e intercessão. Muitas pessoas não entendem ainda o mistério da oração, né?
A oração, por mais que as pessoas julguem ser uma besteira, vou ficar falando sozinho, a oração é o que mais nos aproxima de Deus. Por quê? Porque quando Deus criou o homem, ele diz assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ser a imagem e semelhança de Deus é receber, é ter a consciência do raciocínio lógico que se expressa através da palavra, né? Deus, ele criou todas as coisas através da palavra. Então o Senhor disse assim para aquele grupo: orem, liberem a palavra sobre esta grande multidão. E a palavra que o Senhor dizia era: creiam, confiem, se arrependam dos seus maus caminhos, se arrependam dos seus pecados, se arrependam sobretudo do seu orgulho, orgulho financeiro, orgulho religioso, a soberba religiosa, a soberba espiritual. Se arrependam e parem de pedir que o socorro venha dos homens. E aí o Senhor me levou então a entender e compreender. Muitas vezes, neste momento que nós estamos vivendo, as pessoas estão pedindo SOS Exército, SOS Forças Armadas, quando na verdade nós temos que nos humilhar na presença de Deus e pedir ao Senhor que nos socorra, pedir ao Deus soberano de Israel, independente da nossa religião ou placa denominacional, que reconheçamos o Deus soberano de Israel e que dele vem o nosso livramento. E depois disso, né, a visão que Deus me deu, essas pessoas colocando o rosto em terra, pedindo ao Senhor mesmo, orando, eles levantavam um grande clamor. Esse clamor se transformava numa grande nuvem, e essa nuvem subiu em direção aos céus. E logo em seguida, depois de algumas horas de clamor, esta nuvem tocou uma outra nuvem nos céus e fez descer uma chuva poderosa. E aí o Senhor disse para mim assim: eu continuo no controle e eu tenho uma aliança com a nação brasileira e eu não os deixarei, eu não os abandonarei, embora muitas vezes vocês me abandonaram, me negaram, me rejeitaram, mas eu não os rejeitei e não os rejeitarei. Eu sou o Senhor e vou fazer de vocês uma grande nação. Então o Senhor, depois disso, disse a mim: diga ao meu povo que continuem marchando, que continuem firmes, que não desfaleçam na esperança. Dentre poucos dias, eu acredito que nas próximas horas, um grande mover, um grande rebuliço vai tomar conta desse país. Quando eu digo rebuliço, não é confusão, mas é um rebuliço para que toda a ira do inimigo seja aplacada, que todo o mal seja desmascarado e caiam por terra todas as intenções de Satanás. E por último, o Senhor disse assim: aquele que pensa que não será. Aquele que diz ser, não será. Aquele que acha estar, já não mais está. Eu vi uma grande nuvem, também um espírito de morte, pairando sobre a nação brasileira. E alguns daqueles que se colocaram acima de Deus, muito em breve saberão que o Senhor é Deus de amor, mas também é Deus de justiça. Então, meu irmão, minha irmã, levante a sua cabeça. E ali o Senhor começou a falar comigo, igreja, que o Senhor, ele quer arrependimento. O Senhor, ele quer que o povo se arrependa dos seus maus caminhos. O Senhor quer que o povo se conserte. Ele falou: minha serva, eu quero arrependimento, eu quero santidade. E sabe por que, igreja, que o Senhor quer arrependimento? Sabe por que o Senhor quer santidade? Porque ele também me falou. Porque ele vai fazer com que o seu Espírito desça sobre a terra. O Espírito Santo de Deus vai descer sobre essa terra, igreja. Só que ele só vai repousar com porção dobrada sobre aquele que estiver em arrependimento e santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então o Senhor falava comigo para que eu venha falar para a igreja do Senhor que ele quer arrependimento. Ele quer que você se arrependa dos seus maus caminhos. Ele quer que você se arrependa do pecado que você tem cometido. Ele quer que você se santifique.
Porque muitas igrejas estão falando que o Senhor só quer o